Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor e bora para mais um vídeo aqui. Esse vídeo não é vídeo de pré-jogo, não é vídeo de pós-jogo, é mais um vídeo para a gente tentar entender qual é a situação, o que está acontecendo com o Santos. É uma situação um pouco grave, um pouco bastante grave. E queria conversar com vocês. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta. Compartilha com outros cientistas também, vai ser importante para mim para o crescimento do canal. Enfim, rapaziada, eu queria falar aqui sobre o excesso de lesões do Santos, sobre cansaço dos jogadores do Santos, o porquê que isso vem acontecendo, a quantidade de jogadores importantes que nós temos no elenco, e porque são poucas, porque realmente são poucas, e qual é o banco do Santos? Quais peças no banco do Santos a gente tem que a gente para e fala assim, pô, bom jogador. E outra coisa, né, eu tenho alguns vídeos falando que o Neymar ele atrapalha o Santos, ele não tá 100% fisicamente, mas não sei. Eu acho que ele tá 100% fisicamente, mas estava se poupando, porque mesmo ele jogando os jogos assim, jogando jogos em sequência, ele jogava os 90 minutos, poucos eram os jogos em que a gente parava e falava assim, pô, o Neymar sem condições nenhuma, não tá conseguindo carregar a bola. O que acontece com muitos jogadores, o Gabigol, em determinado momento do jogo, ele não consegue carregar a bola. O João Schmidt não consegue também. Enfim, a maioria, até os bons jogadores, o Bom Tempo contra o Coritiba tava morto no jogo. Já de início de jogo, já tava cansaço. Já tava totalmente cansado. E esse cansaço vem de excesso de jogos, sabe? Vem de excesso de jogos. E por que isso acontece? O Santos de bastante tempo, desde bastante tempo, o Santos joga 3 competições simultâneas, né? A Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Fora que o Campeonato Paulista, que eu não estou contando como campeonato em andamento simultâneo, aconteceu em certo momento, no mesmo momento em que o Campeonato Brasileiro estava acontecendo também. O Campeonato Brasileiro começou em janeiro. Então é um ano atípico, que tem muitos jogos quarta, sábado, quinta, domingo, mas quarta, sábado, meio de semana, final de semana, toda semana tá assim, para todos os times. Então, muitos times estão perdendo peças importantes. Olha lá, o Corinthians está sem o Memphis há um bom tempo. O Santos está sem o João Schmidt agora. O Palmeiras perdeu o Piquerez. O São Paulo perdeu o Marcos Antônio. E é assim que vai desenrolando o ano, sabe? E times com um elenco mais vasto, como é o Palmeiras, tem jogadores para colocar no lugar, né? O São Paulo, ele tem o São Paulo no lugar do Marcos Antônio, tá colocando Danielzinho, ou o Cauli. Cauli tá jogando mais de ponta, mas enfim, tem a opção do Cauli. O Corinthians, não sei. Mas o Palmeiras tem o Jefté, tem o Arthur, enfim. O Santos não tem ninguém, né? E assim, dos últimos anos o Santos não tinha peças também para essas posições. Mas eu tenho na minha cabeça que o Santos preparou mal o elenco, né? Peças, e escolheu mal com quem vai ficar. Porque o Santos, se perdeu a lateral direita, fica com o Mike que tem uma lesão crônica. E não vem jogando bem. De bastante tempo. Se o Santos perder um volante, o Santos vai ter que colocar o Rincon. O Rincon tá cansado, muito cansado. Aí o Santos, nessas duas posições, jogadores que foram muito contestados, eu sei, mas o Santos poderia ter ficado no lugar do Rincon, ter escolhido ficar com o Pituca, que é um jogador que corre mais. Eu acho que talvez na mão do Cuca, o Pituca jogaria melhor do que o Rincon.
ou do que estava jogando em anos passados. E na lateral direita, o Santos tinha o Sherman, tem o Sherman, o JP Sherman, mas preferiu contratar o Mike, pagando uma bala pro Mike e emprestar o JP Sherman, que é um jogador que se o Santos conseguir fazer jogar bem, o Santos pode vender por uma bala. O Santos pode vender por uma bala. Porque é jogador jovem, é da base. Jogava em seleções de base do Santos. Foi bem na copinha. Então, é um jogador com mais gás. Então a montagem do elenco foi errada, né? Aí quem tem mais no elenco? No ataque, a gente tem o Rony. Quem seria melhor, o Rony ou o Guilherme? Não sei. Antes eu achava que seria o Rony. Porque o Rony é um pouco melhor que o Guilherme, mas não é. Não é. O Rony ele pode ter feito mais gols do que o Guilherme. Mas em contextos de times diferentes, né? E eu tô falando isso, mas colocando eu como alguém errado que preferia o Rony no Santos também. Mas eu nunca fui a favor de toda a pressão que fizeram pro Guilherme. Na torcida ir lá e ameaçar o Guilherme. Não. Eu acho que existem fins de ciclos de jogadores, mas esses ciclos são finalizados por falta também de gestão, de cuidado com o jogador. Porque se o Santos tivesse uma estrutura em que o ataque do Santos não fosse totalmente penso e jogasse só no lado do Guilherme, talvez o Guilherme não seria tão criticado assim, porque o Guilherme era a nossa única expectativa de gol, né? Ou maior expectativa de gol, porque o Barreal fazia alguns também, mas o Guilherme era a maior expectativa de gol. Só que na hora do vamos ver lá contra o Vitória, que era para matar as chances de rebaixamento, colocar o Vitória lá para baixo e subir um pouco, o Guilherme caiu, o Guilherme finalizou mal, era para chutar, tentou dar um peixinho, quase bate o nariz no chão. Mas talvez no elenco de hoje, com o Gabigol, com o Neymar, com o Barreal um pouco melhor, com o Roleiser um pouco melhor, com o Bom Tempo um pouco melhor, talvez o Guilherme não teria tanta obrigação, né? Não teria tanta... O torcedor do Santos não colocaria tanta expectativa no futebol do Guilherme. E o Guilherme seria só mais um operário do ataque do Santos. Assim como o Rony é. Imagina um Guilherme no banco, como o Rony está. Porque o Guilherme tem uma certa qualidade de jogo. Finaliza melhor que o Rony. Escolhe melhor as jogadas que o Rony. Eu acho que essa é o pior fundamento do Rony. A escolha de jogadas. E por que foi um fim de ciclo do Guilherme? Porque o Santos não tinha um restante de ataque. Se tivesse o Gabigol, a gente estaria criticando muito mais o Gabigol ano passado. E um exemplo fora do mundo do Santos, fora da bolha do Santos. O Hulk é um baita jogador. Mas por que acabou o ciclo? Por que a relação do Hulk com o Atlético Mineiro ficou desgastada? Porque o Atlético Mineiro, depois o ataque do Atlético Mineiro era o Hulk. E o ataque do Atlético Mineiro tava mal porque o Hulk tava mal, não tava fazendo gol. Mas não dá pra colocar só em um jogador todas as suas esperanças. Assim, por isso que eu acho, né, que o Hulk no Fluminense, que já tem uma estrutura de time legal, já tem o Savarino, já tem o Lúcio Acosta, já tem o Canóbio, vai jogar bem. Já tem o John Kennedy, olha, imagina o Hulk precisando entrar só no segundo tempo, ou começar o jogo de titular, e no segundo tempo ter uma peça, ter um John Kennedy, ter um outro jogador pra entrar e fazer gol. Imagina,
É mais uma alternativa que o time do Atlético tem. Eu não tô comparando o Guilherme com o Hulk. Eu tô falando que uma falta de trabalho, né? Uma falta de planejamento de montagem de elenco faz com que a gente perca boas peças de elenco por a gente desgastar essa relação entre jogador e torcedor e finalizar um ciclo. E isso foi também com o Jean Lucas, que tá no Bahia, que é uma peça boa. Ó, o Jean Lucas no Santos hoje jogaria, mas eu não queria que jogasse também, porque ele foi uma das peças em que atrapalhou muito o Santos no rebaixamento, no jogo derradeiro, que foi contra o Fortaleza. Ele caiu, era só empurrar a bola, caiu, pisou na bola, e no ano seguinte, né, pra ir pro Bahia, saiu debochando, sabe? Então, não gostaria que ele estivesse no Santos, mas uma falta de planejamento acaba fazendo com que a gente se desgaste com um certo jogador e esse ciclo acaba, né? Então o Santos tem poucas peças porque o planejamento foi feito errado, porque essas peças estavam aí e o Santos acabou vendendo. Vamos voltar no Guilherme Rony. O Santos vendeu o Guilherme, já sabia que o Guilherme não ficaria, né? Porque o Guilherme queria sair no meio do ano passado. Só que aí o Santos falou: ah, não, a gente vai precisar de você, você é um jogador importante, fica aqui, aí no final do ano a gente negocia com você. A gente te negocia, te coloca em outro lugar. Então o Santos já sabia que o Santos ia vender o Guilherme. O Guilherme não ficaria no Santos. Beleza. Quem foi contratado pro lugar do Guilherme? Agora, o Santos vendeu o Guilherme. Aí, quando estava tentando contratar o Rony, o Santos foi no Rony. Bem no início do ano. Muito no início do ano. Eu não lembro se foi no... Foi no início do ano, não foi no ano passado não. Mas enfim, foi bem no início. Ele não veio de primeira. Aí demorou. Aí ele veio. Por que o Santos não conseguiu contratar? Porque o Rony estava no Atlético. E tinha aquele rumor de que o Hulk ia sair. E o São Paulo não queria liberar o Rony porque não tinha outra peça. Então o São Paulo ele queria primeiro que o Atlético Mineiro colocasse uma peça no lugar do Rony para aí o Rony sair, para ele não ficar desguarnecido, para ele não ficar sem aquela peça. E o Santos não fez isso em momento nenhum. O Santos perdeu o Guilherme e repôs depois. O Santos perdeu o Souza e não repôs. Aí o Santos vai perder Gustavinho, o Santos vai perder Miguelito, o Santos vai perder Roleiser, o Santos vai perder enfim, JP Sherman e não vai repor. Aí vai correndo no mercado para ver se acha alguém. Eu acho que essa queda de físico do Santos se dá pelo elenco curto, e o elenco curto do Santos é uma falta de planejamento, tanto da diretoria quanto da comissão técnica, que também poderia treinar mais a base. O Cuca também não tá desde o início do ano, mas o Santos precisava ter pelo menos 8 jogadores da base aqui, que numa loucura esses meninos vão jogar. E olha que o Cuca é um dos técnicos que mais está colocando a base, para você ver quão curto o elenco do Santos é. Mas me preocupa para os próximos jogos, viu? O Santos vai jogar contra o Grêmio, sem Rolês, sem Barreal, sem João Schmidt. Não sei se Gustavinho e Oliva estarão bem. O Escobar tá meio cansado. Vai ter ganhado do Grêmio porque é confronto direto, ou empatar, não pode perder de maneira alguma. E depois pega o Vitória.
na Vila. Opa, na Vila. Ganhar a Vitória na teoria, no papel, muito tranquilo. Mas o Vitória é um jogo difícil. Desde o ano passado a gente sabe que é difícil. A Vitória do Jair Ventura é um bom time. É um time chato de se ganhar. O Flamengo aí foi eliminado pelo Vitória. A gente vai ganhar esses 2 jogos? Eu não sei. Mas enfim, é nóis.